Desde o momento em que a humanidade ergueu os olhos para o céu, uma pergunta ecoa como um sussurro teimoso atravessando os séculos. Estamos sozinhos? À primeira vista, o universo parece tão vasto, tão cheio de estrelas, planetas, nebulosas e galáxias, que acreditar que a vida floresceu apenas aqui, neste pequeno ponto azul, parece quase impossível. Mas a verdade é que até agora não encontramos nada. Nenhum sinal, nenhuma mensagem, nem mesmo um micro-organismo rebelde que confirmasse que há companhia no cosmos. E existe uma razão simples para isso. Detectar vida fora da Terra é um dos maiores desafios científicos da história humana. Seja em Marte, nas luas geladas ou em planetas distantes, a vida simples não deixa sinais óbvios. Um micróbio não acena, não manda mensagem, não acende uma luz no céu. Muitas vezes, seu rastro é sutil, um padrão mineral, um traço químico, um resíduo microscópico que pode significar tudo, ou absolutamente nada. Interpretar essas pistas é como montar um quebra-cabeça gigantesco com peças invisíveis. Já algum tipo de vida complexa, ou civilização avançada, seria ainda mais difícil de detectar, já que poderia se manter invisível e indetectável para evitar problemas com outras civilizações, como sugere a hipótese da Floresta Negra. No entanto, mesmo que alguma suposta civilização inteligente tentasse entrar em contato, isso não significa que conseguiríamos ouvi-los. O universo é barulhento, o espaço é imenso e os sinais se perdem facilmente. Talvez eles usem tecnologias incompatíveis com as nossas. Talvez suas transmissões sejam fracas demais, rápidas demais, antigas demais, ou tão avançadas que nem percebemos que são artificiais. É possível, inclusive, que mensagens alienígenas já tenham passado pela Terra, mas não tínhamos sensibilidade, equipamento ou conhecimento para reconhecê-las. Pior ainda, pode ser que elas ainda estejam passando, todos os dias, e simplesmente não sabemos o que procurar. Mesmo assim, seguimos tentando. Porque se um dia encontrarmos algo, uma bactéria, um fóssil, um sinal inteligível vindo das estrelas, isso mudaria tudo. Nossa ciência, nossas religiões, nossa cultura, nossa política e o nosso entendimento sobre quem somos neste universo imenso. No documentário de hoje falaremos como os cientistas estão tentando identificar sinais de vida inteligente no universo, como usam inteligências artificiais para vasculhar o espaço e o que esses métodos já revelaram, incluindo sinais misteriosos que ainda não conseguimos explicar. Após isso, mergulharemos nas explicações para o silêncio do cosmos, explorando hipóteses como o grande filtro, a escala de Kardashev, a possível autodestruição de civilizações e a intrigante hipótese da Floresta Negra, que sugere que o universo pode estar cheio de vida, mas uma vida que prefere se esconder. Em seguida, entenderemos como civilizações avançadas poderiam evoluir, se expandir e até colonizar galáxias inteiras, e por que talvez seja tão difícil para nós, uma civilização ainda no nível zero, perceber a presença de espécies muito mais avançadas do que nós. E por fim, analisaremos uma das descobertas mais promissoras da história recente, feita pelo rover Perseverance em Marte, onde estranhas manchas escuras podem representar a primeira evidência concreta de vida extraterrestre, algo que pode redefinir definitivamente o lugar da humanidade no cosmos. Meu nome é Pedro. Hoje vamos vasculhar o cosmos e tentar responder uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Na nossa galáxia existem lugares bizarros e curiosos. Aqui podemos encontrar mundos de fogo,
de água, de rocha. Mapear esses mundos com precisão é fundamental para entendermos o universo e nosso lugar nele. E nada seria mais interessante do que encontrar algum sinal de vida em algum desses lugares. Alguns cientistas buscam constantemente evidências de vida inteligente além do nosso planeta. Mas o que aconteceria se fizéssemos contato com alguma civilização alienígena? Como interpretaríamos suas mensagens e quais seriam as implicações para a nossa sociedade? Bom, para tentar responder essa pergunta, precisamos entender os métodos utilizados pelos cientistas para procurar por vida inteligente, o papel da inteligência artificial nessa busca, os sinais potenciais e as possíveis consequências de uma descoberta desse tipo. Nossa busca por vida inteligente não é uma coisa recente. Já faz décadas que buscamos algo do tipo. Os cientistas têm usado várias técnicas, como escanear o céu em busca de sinais de rádio e examinar exoplanetas em busca de possíveis elementos que sugiram a presença de vida. Até agora, nada. Isso pode significar que ainda não procuramos o suficiente, pois, como sabemos, a galáxia é muito grande, ou isso nos mostra que civilizações são realmente raras. Se formos levar em consideração a vida na Terra, ela começou há cerca de 3,8 bilhões de anos, o que é quase um terço da idade do universo. Se isso for típico, pode haver poucos sistemas planetários com estrelas estáveis o suficiente para permitir a evolução da vida, e a coexistência dessas civilizações pode ser ainda mais improvável. Recentemente, pesquisadores desenvolveram um sistema de inteligência artificial que detectou mais de 20 mil sinais de interesse vindos do espaço. A maioria esmagadora parece ter sido produzido naturalmente pelo cosmos, mas 8 deles possuem algumas características curiosas, o que pode indicar que eles tenham sido criados por uma fonte de tecnologia. Esse avanço reacendeu nossa busca por sinais de vida extraterrestre. As inteligências artificiais têm o potencial para revolucionar tudo o que conhecemos. E essa revolução de IAs também inclui o campo da astronomia. Existem algumas que podem nos ajudar e muito na busca por vida extraterrestre, auxiliando na identificação de padrões e assinaturas que possam indicar a presença de civilizações alienígenas. Essa nova abordagem pode aumentar significativamente nossas chances de encontrar evidências de vida extraterrestre. A probabilidade da existência de vida no universo é relativamente alta. Com 10 elevado a 22 estrelas no universo observável e com a maioria possuindo ao menos um planeta em sua órbita, é improvável que pelo menos a vida microscópica não floresça em algum desses mundos. O próprio telescópio James Webb foi projetado para detectar bioassinaturas em atmosferas de planetas distantes. Isso nada mais é do que gases que podem sugerir a presença de vida, como o oxigênio, por exemplo. O oxigênio é uma das coisas mais empolgantes de se detectar na atmosfera de outros planetas. A presença de formas de vida, como plantas e cianobactérias aqui na Terra, encheram a nossa atmosfera com uma vasta quantidade de oxigênio, cerca de 20% a mais do que nosso planeta teria se não existisse vida. Esse seria um sinal claro para qualquer raça alienígena avançada de que a vida floresceu aqui. Mas é importante lembrar que não é porque algum planeta possui oxigênio ou outros gases em abundância, significa que ele está recheado de vida. Esses gases também podem ser produzidos de forma natural pelo planeta, o que torna muito delicado a descoberta de bioassinaturas em outros mundos. De qualquer forma, estudar a Terra nos ajuda a entender o que precisamos procurar quando formos buscar vida lá fora. Nós já encontramos uma grande quantidade de exoplanetas orbitando suas estrelas. Se a vida existisse em algum desses lugares, em que forma essa vida se apresentaria? É difícil dizer com certeza como seriam as civilizações e formas de vida alienígena, já que não temos evidências concretas de sua existência ainda. No entanto, cientistas e pesquisadores têm feito hipóteses com base em nossa compreensão da biologia e das condições necessárias para a vida. Por exemplo, sabemos que a vida na Terra é baseada em carbono e requer água.
então é possível que outros planetas com condições semelhantes possam suportar vida similar à que vemos na Terra. No entanto, também é possível que as formas de vida alienígena possam ser drasticamente diferentes, com bioquímica alternativa que depende de diferentes elementos ou solventes. Em termos de aparência física, há uma ampla variedade de possibilidades. As formas de vida alienígenas poderiam ser microscópicas ou gigantes, simples ou complexas, e poderiam ter uma variedade de formas e estruturas diferentes, dependendo de seu ambiente e história evolutiva. Também é possível que elas possam ter desenvolvido tecnologias avançadas ou evoluído de maneiras que nem podemos imaginar. Quando mandamos o disco dourado com a Voyager, ficou claro a necessidade de civilizações avançadas se comunicarem. Então, será que existe algum objeto ou sinal de rádio em direção à Terra? E não é que na década de 70, talvez tenhamos dado de cara com um desses sinais. Como ficou conhecido? O sinal WOW foi um forte sinal de rádio recebido no dia 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos, que tinha como um de seus objetivos a pesquisa por possíveis sinais de vida extraterrestre. O sinal aparentemente veio da constelação de Sagitário e trazia marcações curiosas nunca antes vistas. O astrônomo Jerry Ehman descobriu a anomalia alguns dias depois, quando estava revisando os dados registrados. Ele ficou tão impressionado que circulou um trecho da impressão e escreveu o comentário "Uau", o que basicamente deu nome ao famoso sinal. Até hoje não sabemos o que causou isso, mas as possibilidades incluem interferência terrestre, algum tipo de fenômeno astrofísico, ou até mesmo a comunicação de uma civilização extraterrestre. Vamos pensar um pouco fora da caixa e imaginar que isso tenha sido produzido por alguma forma de vida. Interpretação de sinais alienígenas não é uma tarefa fácil, mas sinais de rádio são uma possível tecnologia que poderia indicar a presença de uma civilização avançada. No entanto, decifrar esses sinais seria um desafio monumental, dada as possíveis diferenças na biologia, cultura e tecnologia. Mesmo com anos de pesquisa, ainda temos dificuldades para entender a comunicação de alguns animais, como os golfinhos, por exemplo, uma das espécies que aparentemente estamos tentando nos comunicar aqui na Terra. Você deve estar pensando agora: o que seres humanos falando com golfinhos tem a ver com vida alienígena? Bem, além disso ser bem legal, as espécies já estão decifrando umas às outras, só não estamos nesse círculo ainda. Temos sinais de alerta sentinela que são usados entre espécies de aves e macacos. Agora, com cetáceos como baleias e golfinhos, temos alguns exemplos interessantes em que eles não apenas ouvem, mas se aproveitam do alarme de outras espécies. Quando eles se encontram, eles emitem alguns sinais que podem ser compreendidos por ambas as espécies. Pronto, já que baleias e golfinhos podem se entender, talvez nós também possamos. Não é bem assim que funciona. A complexidade do sistema de comunicação de um animal é extremamente alta, e talvez com a nossa compreensão seja impossível decifrar algum desses sinais. Apesar dos golfinhos terem um sistema de comunicação parecido com o nosso, a frequência é completamente diferente da que conseguimos captar com nosso sistema auditivo. E isso é curioso, pois esse pode ser justamente o problema com sinais alienígenas. Quem sabe não estamos sendo bombardeados com tentativa de comunicação extraterrestre, mas ainda não temos o equipamento necessário para receptar esses sinais. Muitos se perguntam quão perto a vida inteligente pode estar da Terra. A resposta é difícil de determinar, já que depende de vários fatores. No entanto, dada a vastidão do nosso universo, é provável que quaisquer civilizações próximas que transmitam sinais ainda estejam a muitos anos-luz de distância. Mesmo que detectemos um sinal de uma civilização alienígena, provavelmente levaria muitos anos para receber uma resposta. Se pensarmos em nossa galáxia, que tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, um sinal de rádio levaria 100 mil anos para viajar de uma ponta a outra. Então, pode ser uma conversa muito lenta. Mesmo a estrela mais próxima,
está a 4 anos-luz de distância, o que significa que uma conversa levaria 8 anos. Então, se você disser um simples olá, teria que esperar 8 anos para que eles respondessem. Essa ainda é nossa estrela mais próxima. Imagine quanto tempo levaria para receber um sinal vindo de outra galáxia. Infelizmente, as distâncias tendem a tornar a conversa difícil. Isso significa que qualquer potencial comunicação com uma civilização alienígena exigiria paciência e um compromisso de longo prazo de ambas as partes. À medida que nos aproximamos de fazer contato com uma civilização alienígena, se existirem, é claro, é essencial que nos preparemos para as potenciais consequências. O impacto de fazer contato com uma civilização de outro planeta pode ser profundo e definitivo. Pode remodelar nossa compreensão do nosso lugar no cosmos, desafiar nossas crenças culturais e religiosas e até mesmo influenciar avanços tecnológicos, sem falar no risco de exposição a novas patologias. Os efeitos de longo prazo de tal evento são difíceis de prever, mas é crucial que consideremos as consequências potenciais e nos preparemos para essa descoberta monumental. Abordar essas considerações éticas exigirá colaboração global e o desenvolvimento de um conjunto de princípios que respeitem os interesses humanos e alienígenas. À medida que continuamos a procurar vida extraterrestre, nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele certamente evoluirá. E com as inteligências artificiais evoluindo a cada dia, elas provavelmente desempenharam um papel cada vez mais importante no processo, nos ajudando a analisar dados e identificar potenciais assinaturas de civilizações alienígenas. Devemos permanecer abertos às incríveis possibilidades que estão por vir e abraçar o desconhecido enquanto buscamos compreender nosso lugar no cosmos. Em algum momento de nossas vidas, provavelmente todos nós nos perguntamos se estamos sozinhos no universo. Parece que em nossa própria galáxia e em outras galáxias distantes, existem muitos planetas que orbitam ao redor de inúmeras estrelas. Então, por que será que ainda não encontramos nenhum vestígio de vida extraterrestre? Nossa busca por vida no universo é uma jornada de descoberta e autodescoberta. À medida que olhamos para os céus, não estamos apenas procurando sinais de vida além da Terra, mas também refletindo sobre nossa própria existência e nosso lugar na vastidão cósmica. Cada sinal que enviamos para o espaço, cada telescópio que apontamos para as estrelas, é um ato de curiosidade e coragem. A incerteza nos desafia a pensar profundamente sobre como nos relacionamos com o desconhecido. Enquanto nos esforçamos para desvendar os mistérios do universo, somos confrontados com perguntas fundamentais sobre nossa própria humanidade. Quem somos nós? O que significa ser uma civilização em um universo aparentemente solitário? Como podemos compartilhar nossos conhecimentos e, ao mesmo tempo, preservar nossa segurança? Mas e se formas de vida alienígena avançadas já existem há muito tempo e estão simplesmente se escondendo? De acordo com a hipótese da Floresta Negra, civilizações tecnologicamente avançadas fora do sistema solar podem já estar prosperando. No entanto, elas não têm intenção de fazer contato porque estão cautelosas em relação a possíveis ataques de outras civilizações. Ou podem estar se preparando para atacar. Em um universo vasto e aparentemente infinito, com bilhões de estrelas e planetas, o paradoxo de Fermi permanece como um dos mistérios mais intrigantes da exploração espacial. Esse enigma, nomeado em homenagem ao renomado físico Enrico Fermi, levanta uma questão fundamental. Se a vida inteligente é comum no universo, onde estão todos? Aqui estamos nós na Terra,
um planeta em uma galáxia repleta de bilhões de estrelas e exoplanetas, com tecnologia relativamente avançada e a capacidade de enviar sondas e mensagens para o espaço profundo. No entanto, apesar de nossos esforços, ainda não encontramos nenhuma evidência definitiva de vida extraterrestre. O paradoxo de Fermi parte do pressuposto de que, em uma galáxia tão vasta e antiga quanto a Via Láctea, deveria haver muitas civilizações avançadas lá fora. Se apenas uma fração delas fosse capaz de realizar viagens interestelares, poderíamos esperar que essas civilizações já tivessem colonizado toda a galáxia. No entanto, não vemos evidências disso, nem detectamos qualquer sinal de sua existência. Isso nos leva a várias teorias e especulações intrigantes, como a autodestruição. Uma possibilidade sombria é que as civilizações atingem um ponto de desenvolvimento tecnológico no qual se autodestroem, seja por meio de guerras globais, desastres ecológicos ou outros eventos apocalípticos. Também temos a incompreensibilidade cósmica. Segundo ela, talvez não tenhamos reconhecido as evidências de vida extraterrestre devido às nossas próprias limitações cognitivas ou tecnológicas. A forma de vida alienígena pode ser tão diferente da nossa que simplesmente não a reconhecemos. Elas podem estar literalmente na ponta do nosso nariz e nem sabemos disso. Ou talvez só estamos observando errado e nossa busca por vida extraterrestre pode estar focada nas coisas erradas. A expectativa de vida baseada na nossa própria biologia pode estar nos impedindo de ver formas de vida radicalmente diferentes. Mas uma das explicações mais fascinantes para o paradoxo de Fermi é a grande solidão. Ela sugere que as civilizações avançadas podem estar deliberadamente evitando o contato com outras espécies. Eles podem estar agindo em silêncio, temendo as consequências do contato intergaláctico, assim como nós tememos encontrar vida alienígena hostil. E é nessa categoria que encontramos a hipótese da Floresta Negra. O autor da hipótese da Floresta Negra é o escritor de ficção científica Liu Cixin. Vale ressaltar que esta não é uma teoria científica e não se baseia em evidências concretas. Em 2008, Liu Cixin publicou seu romance de sucesso intitulado A Floresta Negra, onde essa hipótese foi detalhada. A essência da ideia é que toda civilização em uma escala cósmica busca obter os recursos necessários para sua sobrevivência contínua. Portanto, qualquer forma de vida extraterrestre se esconde para não ser destruída por outra civilização e também para poder atacar e garantir sua própria sobrevivência. Mas por que essa teoria é chamada de hipótese da Floresta Negra? O livro compara isso com a realidade em uma floresta habitada apenas por caçadores. O autor retrata as civilizações como caçadores metafóricos em uma floresta escura que avançam silenciosamente, com medo de serem descobertos por colegas caçadores. Se um caçador encontrar outro, com certeza será do seu interesse atacar primeiro antes que o inimigo faça o mesmo. Com base nisso, podemos destacar várias ideias promovidas pela hipótese. A primeira delas é que, hipoteticamente, civilizações alienígenas existem, mas estão se escondendo devido ao risco de serem atacadas por outras e perderem recursos adquiridos, como tecnologia e recursos naturais. Dentro da construção da hipótese da Floresta Negra, a sobrevivência como base de toda civilização é conhecida como a cadeia de suspeitas. Esse fenômeno é causado por uma comunicação insuficiente, o que leva à desconfiança como resultado direto. A segunda ideia é que uma civilização que revela sua localização ao transmitir ativamente sinais poderia ser capturada ou destruída por outros em busca de recursos. O terceiro conceito é que a cooperação nesse tipo de sistema é extremamente rara, uma vez que cada civilização se esforça, acima de tudo, para sobreviver por meio da expansão. No entanto, um tratado é possível se os termos forem benéficos para ambas as civilizações. O livro representa o universo como um campo de batalha por recursos limitados, onde uma aliança é praticamente impossível.
É importante ressaltar que, na hipótese de Liu Cixin, esses caçadores são análogos a civilizações com um alto nível de desenvolvimento tecnológico. Portanto, se uma civilização não for desenvolvida o suficiente para se anunciar no espaço, ela passará despercebida ou poderá se tornar uma presa fácil. É por isso que a hipótese da Floresta Negra é uma das explicações para o famoso paradoxo de Fermi. É natural pensar que, se a nossa galáxia se formou há vários bilhões de anos antes do nascimento da humanidade, então é possível que outras civilizações tenham surgido durante esse período, muito mais antigas do que nós. Portanto, a Via Láctea deveria estar cheia de civilizações que poderiam captar nossos sinais, devido ao seu desenvolvimento tecnológico muito mais avançado, bem como viajar pela galáxia. No entanto, até agora não vimos nenhum vestígio de atividade alienígena. Por que eles ainda não visitaram a Terra ou se aproximaram de nosso planeta? Para determinar o número potencial de civilizações extraterrestres que existem em nossa galáxia, foi derivada, em 1961, a famosa Equação de Drake. No entanto, não podemos usá-la para entender por que criaturas alienígenas ainda não deram sinal de vida. Portanto, no momento, o paradoxo de Fermi tem apenas explicações hipotéticas. Além disso, de acordo com alguns cientistas, a probabilidade de que os terráqueos sejam a única civilização no universo é muito pequena. 1 em 10 bilhões de trilhões, ou seja, 1 vezes 10 elevado à 22ª potência. Essa ideia sugere que nossa evolução não foi única e que outras civilizações podem ter existido antes de nós. Existem mais de 70 soluções hipotéticas para essa questão, uma das quais é a hipótese da Floresta Negra. Claro, não podemos verificar a veracidade dessa hipótese devido às nossas limitações tecnológicas atuais. No entanto, essa hipótese fornece uma explicação lógica para o fato de ainda não termos captado um único sinal alienígena ou encontrado sinais claros de vida em outros planetas. É simplesmente perigoso para outras civilizações revelarem sua localização por medo de invasão. Embora essa hipótese apresente ideias claras e definidas, ainda existem algumas imprecisões. Por exemplo, se outras civilizações existem, elas devem ser diferentes de nós em nível de desenvolvimento, por conta dos diferentes períodos de origem. Isso significa que pode haver civilizações do nosso nível tecnológico, ou mais avançadas, que buscam ativamente a vida alienígena ou estudam seus próprios sistemas, assim como nós, porque não veem isso como uma ameaça. Portanto, talvez não sejamos os únicos a enviar sinais para o espaço, porque as civilizações não necessariamente se desenvolvem com medo de serem detectadas, principalmente se não tiverem experimentado confrontos. A ideia de conquistar outros territórios e a possível destruição da primeira civilização em uma escala cósmica lembra nossa experiência histórica na Terra, ou seja, colonização e guerras. Existem muitas razões pelas quais as pessoas conquistam e estabelecem poder sobre outras nações. No entanto, na maioria dos casos, como durante a colonização da África pelos europeus no século XIX, a principal motivação foram terras e recursos naturais. O rápido desenvolvimento industrial na Europa exigia mais recursos, que eram abundantes em outro continente. Portanto, a colonização da África contribuiu para o desenvolvimento dos países europeus, mas a terra africana e sua população sofreram com essa expansão. A hipótese da Floresta Negra oferece o mesmo modelo colonial como a razão pela qual uma civilização atacaria outra. Estamos buscando a expansão para a sobrevivência contínua da humanidade, estudando exoplanetas e outros sistemas estelares e planejando a colonização de Marte, que também é rico em recursos naturais necessários para o desenvolvimento tecnológico. Portanto, se assumirmos que outra civilização busca os mesmos objetivos, podemos ter que lutar por terras que poderiam servir à humanidade. Caso contrário, nossa sobrevivência estaria ameaçada, porque, de acordo com essa hipótese, a sobrevivência e os recursos necessários são cruciais para a preservação da espécie.
Além da necessidade de repor recursos limitados, existem outras razões para o comportamento agressivo das civilizações. Por exemplo, como já mencionamos, a hipótese da Floresta Negra introduz um conceito conhecido como cadeia de suspeita. Esse conceito está intimamente relacionado a outro aspecto dessa hipótese, conhecido como explosão tecnológica. A essência da cadeia de suspeita é que é impossível para as civilizações saberem se as outras são benevolentes ou hostis. Essas dúvidas podem levar a ataques preventivos e autodefesa. Segundo alguns pesquisadores, essa cadeia só pode surgir entre civilizações com o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico, pois elas podem avaliar objetivamente suas próprias capacidades e as capacidades dos outros. Portanto, se houver uma lacuna significativa em seus níveis de desenvolvimento, a cadeia não pode ser formada. Já a explosão tecnológica descreve a capacidade das civilizações cósmicas de dar saltos científicos e tecnológicos rápidos. Afinal, na hipótese da Floresta Negra, um novo caçador forte pode representar uma ameaça para os outros, porque as civilizações avançadas podem começar a desconfiar dele ou buscar sua destruição. No entanto, qualquer tentativa de invasão também poderia prejudicar o agressor, já que outras civilizações com níveis semelhantes ou superiores de desenvolvimento seriam capazes de detectá-lo, o que contribuiria para a cadeia de suspeita. No entanto, apesar da clara vantagem em atacar outras civilizações e em permanecer oculto, a hipótese da Floresta Negra considera outro cenário: a benevolência. O ponto da benevolência é recusar atacar outras civilizações, mesmo que elas sejam detectadas e provavelmente possam responder ao sinal. Em uma Floresta Negra, essa tática é muito perigosa, pois é novamente reforçada pela cadeia de suspeita. Se uma civilização benevolente for detectada por outra, essa outra civilização pode se revelar agressiva ou se desenvolver rapidamente, o que permitiria que ela coletasse recursos suficientes para sobreviver, enquanto a civilização benevolente provavelmente deixaria de existir. Assumimos que a vida extraterrestre realmente existe e é muito mais avançada do que nós. Nesse caso, ela pode nos atacar, pois essa é uma tática de sobrevivência com a maior chance de sucesso. O mais forte dizimando o mais fraco. Isso, com certeza, não é uma boa notícia para nós. Então, será que existem outras maneiras dos eventos se desdobrarem que sejam benéficas para a Terra com base na hipótese da Floresta Negra? O objetivo da teoria dos jogos é aprender como as pessoas tomam decisões com base em certas condições para alcançar o melhor resultado. Vamos imaginar a Terra como a civilização A e a vida alienígena mais avançada como a civilização B. Vamos assumir que B tenha captado nosso sinal de rádio. Agora B tem 3 estratégias de ação: atacar, permanecer despercebido, mas ficar suspeito, ou responder com a perspectiva de uma possível amizade. O ataque será considerado a estratégia mais vantajosa, mesmo que A seja capaz de se defender. No entanto, esse cenário pode ser desfavorável para B, se A puder enviar um sinal para transmitir as coordenadas do planeta B a outras civilizações. Nesse caso, a melhor opção seria permanecer despercebido. Se ambas as civilizações não fizerem nada, ambas não se beneficiarão. Por um lado, isso salvará A e B de perigos, mas por outro lado, eles não conseguirão obter os recursos necessários. Há também a opção de se tornar amigos. Se ambas as civilizações concordarem com uma aliança, uma delas se beneficiará, por exemplo, com a capacidade de usar a tecnologia alienígena. A outra civilização, aquela que propôs a amizade, também se beneficiaria, embora um pouco menos. Isso significa que uma aliança é o melhor cenário para ambas as civilizações? Possivelmente, mas isso vem com algumas ressalvas. Em primeiro lugar, a benevolência, como você já sabe, é muito perigosa, porque, hipoteticamente, as civilizações extraterrestres raramente são amigáveis.
Em segundo lugar, a quantidade potencial de recursos que seria obtida, mesmo se um acordo comercial fosse estabelecido, é menor do que o que se ganharia com uma tomada forçada. Portanto, eu não quero te desanimar, mas se existirem alienígenas, um ataque à Terra tem a maior probabilidade de ocorrer, mas esse curso de eventos pode prejudicar consideravelmente o atacante. Isso porque, se formos atacados, transmitiríamos os dados dos alienígenas através das nossas antenas de rádio mais potentes. Além disso, outras civilizações podem temer o potencial militar desconhecido da Terra e, portanto, escolher as táticas de sigilo ou amizade. Enviar sinais para o espaço pode ser arriscado, pois pode atrair a atenção de civilizações mais avançadas e potencialmente hostis. Se essas civilizações detectarem nossos sinais, podem considerar a Terra como uma presa em potencial e iniciar ações que ameacem nossa sobrevivência. Portanto, enviar sinais para o espaço é uma ação que deve ser ponderada com cuidado, levando em consideração as possíveis consequências. Mas será que isso significa que, se a probabilidade de a Terra ser conquistada for maior do que qualquer outra opção, devemos ser cautelosos com a propagação de nossos sinais no espaço? De acordo com a hipótese da Floresta Negra, as mensagens para outras civilizações poderiam ameaçar nossa segurança. Essa opinião é compartilhada por muitos astrofísicos, incluindo Stephen Hawking. Após avanços na pesquisa espacial no meio do século passado, houve muito interesse dos cientistas na busca por civilizações alienígenas. Em 1974, a famosa mensagem de Arecibo foi enviada a um aglomerado de estrelas a 21.000 anos-luz de distância. Desde então, várias mensagens de rádio foram lançadas ao espaço. A mais recente delas em 2017. O físico Stephen Hawking acreditava que essas mensagens poderiam levar ao cenário descrito na Floresta Negra. Segundo ele, uma civilização alienígena que visitasse a Terra poderia ter as mesmas consequências para nós que a colonização do Brasil teve para os índios. No entanto, outros cientistas acreditam que o medo de enviar mensagens poderia isolar a Terra completamente. Além disso, se realmente civilizações alienígenas ultra-avançadas existirem, já tiveram a oportunidade de atacar nosso planeta enquanto ele estava em desenvolvimento. Então não deveríamos temer a possibilidade de sermos ouvidos por vida extraterrestre. Por fim, a hipótese da Floresta Negra também promove a ideia de diferenças no comportamento dos caçadores. Nem todas as civilizações alienígenas definitivamente nos atacariam se detectassem nosso sinal. Além disso, alguns artigos sugerem que, além de civilizações potencialmente perigosas, poderiam existir aquelas com um potencial menor de nos prejudicar. Eles acreditam que poderiam existir civilizações neutras que preferem se esconder e não fazer contato, bem como civilizações que poderiam estabelecer uma relação amigável com a Terra e nos ajudar a resolver problemas globais. Resumindo, a hipótese da Floresta Negra não é a única resposta para o paradoxo de Fermi. Existem muitas outras ideias que tentam explicar a ausência de indícios de vida extraterrestre, como a grande distância entre civilizações ou a baixa probabilidade do surgimento de outros organismos vivos, complexos como nós. No entanto, não podemos descartar a possibilidade de a hipótese da Floresta Negra ser verdade, mas também não podemos confirmá-la. Mas se essa solução estiver correta, eles estão propositalmente se escondendo na escuridão do espaço por medo da morte. Deveríamos parar de transmitir nossa existência para o universo? Ou será que a vida alienígena seria um pouco mais gentil do que fomos em nossa história? A busca por vida no universo é uma aventura emocionante e, ao mesmo tempo, um lembrete da fragilidade da existência humana. À medida que lançamos nossos sinais e exploramos as estrelas, devemos lembrar que estamos escrevendo nossa própria história cósmica. Cada descoberta, cada mistério resolvido nos aproxima da compreensão do nosso lugar no universo. Então, enquanto continuamos nossa busca na Floresta Negra do cosmos, algum dia
encontraremos não apenas respostas sobre a vida além da Terra, mas também sobre nós mesmos. Afinal, a busca pelo desconhecido é o que nos torna verdadeiramente humanos, e o universo está esperando para compartilhar seus segredos conosco. Será que estamos sozinhos no universo? Será que nossas vozes ecoam solitárias ou há outros seres inteligentes aí fora esperando para se comunicar? Dentro do nosso sistema solar, algumas missões procuraram por sinais de vida antiga e atual, especialmente em Marte e na Lua Europa de Júpiter. Além do nosso sistema solar, missões como Kepler estão revelando milhares de planetas orbitando outras estrelas, alimentando ainda mais nossa imaginação e nos fazendo nos perguntar se existem outras civilizações por aí. Talvez fazendo a mesma pergunta: estamos sozinhos? Entretanto, alguns especialistas na busca por vida extraterrestre têm compartilhado cada vez mais a visão de que a humanidade não está pronta para um contato com uma civilização alienígena. Isso se torna óbvio quando deixamos de lado os sonhos e a imaginação e nos aprofundamos na abordagem científica. E não é só isso. Não apenas a busca por civilizações inteligentes pode ser infrutífera, mas também pode abrir uma porta pela qual talvez não estejamos preparados para passar. Que mistérios estão realmente escondidos por trás do silêncio cósmico? E por que estamos nos esforçando tanto para entrar em contato com seres extraterrestres, sabendo que talvez nunca alcancemos esse objetivo? Enquanto exploramos nosso sistema solar e além, desenvolvemos ferramentas cada vez mais sofisticadas para saciar nossa curiosidade sem fim sobre a possibilidade de existir vida em outros lugares no cosmos. Depois de passar anos explorando as possibilidades de entrar em contato com seres extraterrestres, os cientistas chegaram a conclusões surpreendentes. Vamos imaginar que uma civilização alienígena esteja no mesmo nível de avanço tecnológico que nós e que suas espaçonaves voem nas mesmas velocidades que as nossas. Descobriu-se que uma vida inteligente com esse nível de avanço precisa de menos de 1 bilhão de anos para se espalhar por uma galáxia do mesmo tamanho que a nossa. Imagine só o quão rápido nossa galáxia teria sido habitada por qualquer civilização desse calibre. Mas se isso fosse verdade, por que não estamos vendo uma galáxia viva ao nosso redor? Para responder a essa pergunta, precisamos dar uma olhada na escala de Kardashev. Alguns cientistas modernos utilizam essa escala para medir a capacidade potencial de organismos vivos colonizarem o espaço ao redor e, consequentemente, a possibilidade de contato com outras formas de vida. Essa escala nos dá a própria resposta sobre por que não estamos vendo um espaço tipo Star Wars ao nosso redor. Kardashev propôs medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização com base em como ela utiliza eficientemente seus recursos energéticos. De acordo com essa escala, uma civilização do tipo 1 pode aprender a utilizar toda a energia que consegue colher em seu planeta natal e que é irradiada pela sua estrela-mãe. Esse tipo de civilização provavelmente está pronta para viagens interplanetárias e, em algum momento, será capaz de colonizar todo o seu sistema. Para contexto, nós utilizamos um pouco mais que 60% do potencial energético do nosso planeta, enquanto a quantidade de energia que aprendemos a aproveitar do Sol é inferior a 0,1%. Parece que ainda estamos no nível zero de acordo com essa escala. Civilizações que atingiram o status de tipo 2 são capazes de capturar energia não apenas em seu planeta natal, mas também de qualquer fonte que possam aproveitar dentro de seu sistema estelar, ou pelo menos estão próximas de fazer isso. Na busca por esse tipo de civilização, os cientistas estão de olho em uma esfera de Dyson, uma estrutura artificial hipotética que permitiria à civilização aproveitar toda a energia de sua estrela.
Essas civilizações seriam capazes de viagens interestelares, teriam colonizado ativamente sua própria galáxia e possivelmente avançado para colonizar áreas vizinhas, o que lhes permitiria aumentar cada vez mais a quantidade de energia que poderiam usar. Além de utilizar toda a energia de seu sistema estelar, as civilizações do tipo 3 podem aproveitar a energia de sistemas vizinhos, controlar a energia de toda a galáxia ou até mesmo do universo inteiro. Existe uma razão simples para a dificuldade de se comunicar com uma civilização do tipo 1. Ao calcular a capacidade de transmitir e receber sinais no espaço, descobrimos que a visibilidade máxima da atividade energética da Terra, basicamente sinais de rádio, lasers, atividade elétrica, é muito limitada. Se nos esforçarmos muito, mas muito mesmo, só podemos ser vistos ou ouvidos a uma distância de 4 anos-luz. O ruído que produzimos só poderia ser ouvido por nossos vizinhos mais próximos, que tenham alcançado o mesmo nível de desenvolvimento que o nosso. Uma civilização do tipo 2 seria capaz de nos ouvir de uma distância muito maior. Eles também poderiam garantir que permanecessem despercebidos, seja devido à grande distância ou porque assim desejam. É importante ressaltar que a escala de Kardashev é mais um conceito teórico do que uma medida prática, e a humanidade ainda está muito longe de atingir os níveis mencionados na escala. No entanto, a ideia continua sendo um ponto de discussão interessante dentro da astrofísica e da especulação sobre o futuro da tecnologia e da exploração espacial. Após 60 anos transmitindo vários sinais e examinando os céus na tentativa de detectar sinais artificiais, não encontramos nada e aparentemente continuamos sem ser ouvidos. O paradoxo de Fermi foi primeiro levantado pelo físico Enrico Fermi. Certa vez, ao falar com seus colegas, ele fez uma pergunta aparentemente simples: onde estão os alienígenas e por que eles não nos visitaram? Entretanto, quando consideramos o nível de desenvolvimento de nossa própria civilização, a resposta é bem óbvia. Por que eles fariam isso? As logísticas necessárias para viagens interestelares só estão disponíveis para civilizações que atingiram pelo menos o nível 2. E aos olhos deles, talvez não valhamos a pena. Afinal, qual pessoa em sã consciência tentaria se comunicar com formigas? Como uma formiga seria capaz de reconhecer que alguém está tentando se comunicar com ela, sem mencionar o uso ineficaz do potencial desse planeta? Outras civilizações que, como nós, ainda não alcançaram o tipo 1, ficam confinadas ao seu próprio planeta e sistema estelar. É simplesmente irreal esperar qualquer visitante de um lugar assim. É possível que, neste exato momento, eles estejam lidando com os mesmos problemas que nós. Fome, luta por recursos e guerreando por territórios. E assim parece que as civilizações do tipo 1 teriam preocupações diferentes. Entretanto, será que alguma delas poderia ter superado esses problemas e decidido se lançar ao espaço? Os dados apresentados pelos cientistas sugerem que podemos ter, na verdade, um número surpreendentemente grande de vizinhos. Ao erguermos nosso olhar para o céu, podemos imaginar quantos planetas potencialmente habitados existem. O que vemos no céu é apenas 1% de nossa própria galáxia, a Via Láctea. Mesmo que apenas 1% desses mundos estejam habitados e povoados por vida consciente, isso totalizaria cerca de 100.000 civilizações inteligentes que poderiam existir apenas em nossa galáxia. E todas elas permanecem em silêncio. Existem inúmeras soluções para o paradoxo de Fermi. Afinal, existem centenas de teorias científicas que tentam explicar esse silêncio. Mas vamos nos focar nas mais interessantes. Uma delas é que não há sinais de civilizações tipo 2 ou tipo 3, porque elas simplesmente não existem. A análise científica nos diz que há milhares de civilizações em nossa galáxia. Portanto, presume-se que haja um fator que atrapalhe o desenvolvimento delas. Esse fator é chamado de o grande filtro. Essa hipótese sugere que,
Após atingir um certo nível de desenvolvimento, a vida enfrenta um obstáculo impossível de superar. No entanto, os cientistas não sabem o que exatamente é esse grande filtro. As possibilidades são limitadas apenas pela nossa imaginação, desde inteligência artificial, que elimina a vida orgânica excessivamente desenvolvida da galáxia, até várias formas de apocalipse. As variáveis podem ser infinitas. O mais lamentável dessa hipótese é que, se for verdadeira, a humanidade se depara com 3 perspectivas possíveis para o futuro. De acordo com o primeiro cenário, nós, como humanidade, somos uma forma de vida única que conseguiu superar o obstáculo do grande filtro. Isso significaria que atingir nosso nível de progresso é extremamente desafiador, e as chances disso acontecer são muito baixas. Nesse caso, o silêncio cósmico seria causado pela maioria das civilizações não terem conseguido superar o grande filtro. Portanto, simplesmente não temos ninguém com quem entrar em contato. O segundo cenário sugere que somos os primeiros entre nossos vizinhos a avançar para esse nível. Isso se deve ao fato de que as condições necessárias para a existência de vida consciente foram estabelecidas recentemente e aconteceu de sermos os pioneiros nesse progresso. Nesse caso, simplesmente nos encontramos no lugar certo e na hora certa para nos tornarmos uma das primeiras civilizações ultra-inteligentes. Isso também significa que temos muito tempo para avançar e nos tornarmos uma civilização do tipo 2 e tipo 3. É por isso que não há esperança para o contato. Estamos progredindo mais rápido do que qualquer outra forma orgânica de vida desde o Big Bang. O terceiro cenário apresentado pelos cientistas é mais pessimista. Eles supõem que, se não fôssemos os primeiros a atingir esse nível de avanço nessa sequência rara de eventos cósmicos e o grande filtro ainda está à nossa frente, a vida evoluiria em intervalos regulares até chegar a um estágio que é onde estamos agora. Seja lá o que for ou quem for, isso apresenta um desafio que impede a evolução da vida para uma civilização do tipo 1, e é improvável que sejamos uma exceção a essa regra. Ou seja, quando atingirmos esse limite, seremos extintos. Aqueles que favorecem a terceira hipótese acreditam que o silêncio cósmico é uma ótima notícia para nós. Afinal, a presença de vida complexa em Marte, em luas ou em outro lugar, significaria que o grande filtro está à nossa frente. Há também um ponto de vista oposto. De acordo com ele, civilizações do tipo 2 e tipo 3 existem, e ainda não as encontramos por um motivo. Isso se baseia principalmente no fato de que estamos muito limitados em nossa busca. Afinal, estamos procurando sinais que estejam apenas a 100 anos-luz de distância de nós, o que representa apenas 0,1% da nossa galáxia. Algumas hipóteses sugerem que esta galáxia já foi colonizada há muito tempo. E para os colonizadores, nós estamos localizados em uma área deserta e de pouco interesse. Também é possível que haja atividade ao redor de nosso sistema e simplesmente sejamos muito primitivos para entender esses sinais, ou estamos concentrando nossos esforços em outro lugar. Isso seria como tentar se comunicar com pessoas usando a internet por meio de código Morse. É igualmente possível que nossas mentes se diferenciem tanto em comparação com outras formas de vida que nossas tentativas de estabelecer contato parecem um ruído sem sentido. Outra hipótese interessante é a teoria do zoológico cósmico, que afirma que estamos realmente cercados por uma galáxia densamente povoada. Dentro deste mundo, a Terra é algo semelhante a uma reserva de vida selvagem, algo que você pode observar, mas não é permitido fazer um passeio de safari ou entrar em contato com uma forma de vida tão primitiva. E assim, como de costume, toda tentativa de explicar esse paradoxo inevitavelmente chega a um impasse. O paradoxo de Fermi continua sendo um enigma não resolvido, e é um tópico fascinante tanto na ciência quanto na ficção científica. Pesquisadores de várias áreas, como astrofísica, biologia e sociologia, debatem e exploram várias hipóteses para tentar entender
Por que ainda não encontramos evidências de vida extraterrestre? Sabemos muito pouco sobre o espaço e ainda não evoluímos para o nível necessário que possibilite resolver esses problemas. Mas isso não significa que nossas tentativas de encontrar vida inteligente tenham parado e que a humanidade esteja congelada no lugar, esperando por um contato externo. Atualmente existem pelo menos 2 projetos que passaram várias décadas tentando estabelecer contato e buscar vida extraterrestre. Esses são os projetos SETI e METI. O trabalho desses 2 projetos é baseado na equação de Drake, uma fórmula matemática que sugere ser possível calcular com precisão o número e, mais importante, a localização potencial de mundos habitados. O próximo passo é usar essa informação para se comunicar. De acordo com essa equação, nossa galáxia abriga entre 8 e 2.900 sistemas de vida inteligente. À medida que a ciência evoluiu e nosso conhecimento sobre a galáxia cresceu, os cálculos se tornaram mais precisos. Segundo os estudos, deveria haver exatamente 36 outros mundos irmãos coexistindo conosco na Via Láctea. O projeto SETI começou na década de 60 e, inicialmente, focou em escanear nossas imediações em busca de sinais de rádio artificiais provenientes de nossos vizinhos potenciais. No entanto, nenhum sinal foi encontrado. E por último, mas não menos importante, a missão da METI também é muito importante. Afinal, eles ajudam tentando capturar quaisquer mensagens do espaço e enviar nossas saudações para estrelas distantes. Conhecemos pelo menos 8 tentativas de comunicação, 2 das quais são os famosos discos de ouro nas sondas Voyager e discos semelhantes nas sondas Pioneer. As outras 6 são mensagens contidas em sinais de rádio direcionados para algumas estrelas. Por exemplo, para uma das estrelas parecidas com o Sol mais próximas, Gliese 581. Devido à distância, é improvável que ouçamos uma resposta, mas é possível que nossos descendentes possam. Para resumir os resultados do nosso pequeno estudo, podemos dizer com bastante certeza que o silêncio do universo é normal. Também é possível que ainda não tenhamos evoluído o suficiente para entrar em contato com a inteligência ao nosso redor, ou até mesmo que o próprio cosmos ainda não esteja pronto para isso. Qual desses cenários é o mais provável? Somos uma espécie única ou todo o espaço foi colonizado por civilizações superdesenvolvidas há muito tempo? Tudo indica que estamos cada vez mais próximos de descobrir as respostas para essas perguntas. Mas será que estaríamos prontos para um potencial contato? Essas civilizações não apenas controlam essa energia, mas possivelmente têm o poder de mudar mundos inteiros. Será que um dia a humanidade também poderá alcançar essa escala cósmica? O desconhecido nos aguarda e a exploração do universo continua a revelar mais mistérios e possibilidades do que podemos imaginar. Enquanto olhamos para as estrelas e contemplamos o cosmos, devemos nos perguntar se estamos preparados para o que poderia estar lá fora, além do alcance de nossos olhos e além das fronteiras do nosso planeta. O futuro nos reserva respostas fascinantes e descobertas emocionantes, à medida que continuamos nossa jornada de exploração cósmica. Este é um pedaço de rocha em Marte. E o que tem de mais nisso? Bom, se você olhar bem no centro, nesses pontos escuros, vai ver o que pode ser o vestígio de uma antiga forma de vida marciana. Ou, pelo menos, é isso que provavelmente está diante dos seus olhos. Essa foi a revelação feita pela NASA, em setembro de 2025. Esse pode muito bem ser o sinal mais claro de vida que já encontramos em Marte, preservada dentro de uma amostra coletada pelo rover Perseverance.
Mas afinal, o que há nesses pontos que nos faz pensar que a vida pode ter existido em outro planeta? Já temos o que é necessário para cravar que Marte já possuiu vida? Bom, essa é uma questão complexa, mas vamos tentar entender. Primeiro, é importante falar sobre onde essa rocha foi encontrada. O local é a cratera G0, escolhida pela NASA como ponto de pouso do Perseverance, o rover mais avançado já enviado ao planeta vermelho. O motivo da escolha não foi por acaso. Acredita-se que, bilhões de anos atrás, essa enorme bacia circular tenha sido preenchida por água líquida. A principal evidência disso é a abertura em sua borda, onde fica claro que um rio descia das terras altas vizinhas e desaguava dentro da cratera. Foi justamente na foz desse rio que o Perseverance pousou em 2021, o lugar onde a NASA acreditava estar a maior chance de encontrar indícios como os que vemos agora. Se a vida existiu em Marte, seria em um ambiente como esse, mas isso não significa que seria fácil de encontrar. Foram necessários 3 anos de exploração até que o rover se deparasse com uma rocha estranha saindo da poeira. O que torna essa rocha tão especial é o padrão escuro e repetitivo que se espalha por sua superfície. Apesar do zoom, as manchas são bem pequenas, com as maiores possuindo apenas 1 ou 2 milímetros de diâmetro. Isso significa que a vida responsável por esse padrão, obviamente, era microscópica. O que o rover pode detectar são apenas as evidências de que eles já existiram, aquilo que deixaram para trás. E é justamente isso que os pontos escuros parecem representar: um resíduo produzido por atividade microbiana. Em termos simples, seria como se fosse excremento fossilizado de micróbios marcianos. Pelo menos, essa é a hipótese mais provável até agora. A primeira reação da NASA, ao notar esse padrão misterioso, foi acionar o braço robótico do rover para usar todos os instrumentos científicos disponíveis e investigar. As primeiras análises mostraram que se trata de uma rocha sedimentar, formada lentamente ao longo de milhões de anos, à medida que o rio depositava minerais no leito. Com o tempo, esses sedimentos foram se compactando sob o próprio peso e depois que o rio secou, a lama endureceu em pedra. Na Terra, rochas sedimentares costumam preservar fósseis, pois restos de plantas e animais ficam aprisionados nas camadas e acabam fossilizados. O detalhe intrigante desse ponto em Marte é que as rochas sedimentares ali são algumas das mais jovens já encontradas pela NASA. Têm cerca de 3 bilhões de anos. Isso amplia a janela de tempo em que Marte poderia ter sido habitável. Se confirmado, significa que a vida existia tanto na Terra quanto em Marte ao mesmo tempo, se desenvolvendo de formas semelhantes. Mas só é possível ter certeza avançando na investigação. Isso pode ser visto em uma das selfies tiradas pelo Perseverance em julho de 2024, em que os cientistas já sabiam que aquele seria um momento marcante. No centro da imagem está a rocha, com um pequeno círculo branco indicando o local onde o rover perfurou e extraiu uma amostra, material que no futuro pode ser trazido à Terra para estudos mais detalhados. Confirmando a existência de vida ou não, os resultados obtidos em Marte já surpreenderam os cientistas. Isso porque o rover identificou 2 minerais ricos em ferro dentro das manchas escuras: vivianita e greigita. Esses minerais também aparecem em padrões semelhantes na Terra, e quando isso acontece, quase sempre estão associados à atividade de micro-organismos. Especificamente, são formados pela ação de bactérias que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Ao consumir esse material, produzem minerais ricos em ferro como subproduto, o que poderíamos chamar, em termos bem simples, de cocô de micróbio. Vale lembrar que quando falamos que se alimentavam de matéria em decomposição, não significa que seria necessário um animal morto para sustentar esses micróbios. Tudo o que eles precisariam são os blocos básicos que compõem a vida. É disso que essas bactérias se alimentam.
E isso é o que chamamos de matéria orgânica. Agora, vale a pena refletir sobre algo. 96% da massa do seu corpo é composta por apenas 4 elementos principais, combinados de diferentes maneiras. Esses ingredientes são oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Nós sabemos que Marte contém matéria orgânica, encontrada principalmente em crateras, onde impactos de asteroides as trouxeram à superfície. Mas uma grande quantidade desses compostos também foi identificada dentro da mesma rocha, com as manchas escuras. Só que, por si só, a presença de compostos orgânicos não significa que exista vida. Por isso a busca por mais evidências continuou. E é justamente aí que entram a vivianita e a greigita. Agora temos os ingredientes da vida e também o subproduto da vida. Então, para ligar os pontos, basta concluir que há vida em Marte, certo? Bom, não é exatamente isso que a NASA está dizendo. Eles estão sendo cautelosos, mantendo um tom de otimismo cuidadoso, mas sem afirmações definitivas. E há uma boa razão para tanta prudência. Um exemplo disso aconteceu em 1996, quando o presidente americano Bill Clinton anunciou ao mundo a descoberta do que parecia ser um fóssil de vida dentro de um asteroide que se desprendeu de Marte e caiu na Antártida. O que encontraram realmente lembrava um pequeno verme, mas em análises mais detalhadas, concluiu-se que não passava de um processo não biológico, apenas água interagindo com a rocha e criando uma estrutura semelhante a um verme. Ou seja, anunciar a descoberta de alienígenas fossilizados e depois descobrir que era só uma pedra estranha não é exatamente algo positivo para a credibilidade científica. Algo parecido também já havia acontecido 20 anos antes, durante as missões Viking de 1976. A primeira vez que os Estados Unidos pousaram sondas em Marte. Naquela época, os cientistas estavam ansiosos para encontrar sinais de vida marciana. Um dos experimentos consistia em recolher uma pequena amostra do solo marciano e injetar nela uma mistura de água com nutrientes. A ideia era simples. Se houvesse micróbios vivos, eles beberiam a água, consumiriam os nutrientes e produziriam um subproduto, algo parecido com o teste que fizeram agora. Nesse caso, a NASA buscava especificamente a liberação de CO2. E foi exatamente isso o que aconteceu. Após a adição da solução nutritiva, a amostra emitiu CO2, o que parecia indicar atividade biológica. Por um breve momento, acreditou-se que a vida extraterrestre havia sido confirmada. Mas a comemoração durou pouco. Embora a biologia alienígena fosse uma explicação, não era a única. Várias reações químicas também podem gerar CO2, como quando misturamos vinagre com bicarbonato de sódio. Nada disso envolve vida, quer dizer, só na pessoa que está misturando mesmo. Além disso, nenhuma matéria orgânica foi encontrada nas amostras coletadas pelas sondas Viking, o que indicava que os ingredientes da vida nem estavam presentes. No fim, tudo o que havia era um pouco de gás carbônico, e o experimento acabou sendo considerado inconclusivo. Foi nesse contexto que o astrônomo Carl Sagan cunhou uma frase que se tornaria marcante em sua série Cosmos, na década de 1980. Afirmativas extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E é exatamente essa a linha seguida pela NASA diante da nova descoberta em Marte. Desde que as manchas escuras foram identificadas, cientistas do mundo todo têm se empenhado em provar que não se trata de um indício de vida alienígena. Basta observar quantos nomes aparecem no artigo científico publicado sobre o assunto. E não tem nada de ruim nisso, pelo contrário, é ótimo. Se as evidências resistirem à negação mais rigorosa e nenhuma outra explicação plausível surgir, então talvez possamos considerá-las de fato extraordinárias. E é justamente aí que estamos agora. Restam apenas 2 explicações alternativas possíveis para as manchas, e que não envolvem vida. A primeira é uma reação de alta temperatura. Os padrões escuros poderiam ter se formado
quando água extremamente quente, entre 150 e 200 graus Celsius, interagiu com a rocha bilhões de anos atrás. O problema é que a superfície de Marte é fria e não há indícios de que esse leito de rio tenha sido exposto a calor intenso em nenhum momento. Além disso, sabemos que a vivianita, em particular, só pode se formar em baixas temperaturas. Ela teria sido destruída pelo calor caso ele realmente tivesse existido. Portanto, essa hipótese provavelmente não aconteceu. A segunda explicação é a reação com água ácida, sugerindo que as manchas possam ter se formado após uma longa exposição a um líquido extremamente ácido. Mas não há nenhuma outra evidência na rocha indicando que ela já esteve coberta por ácido. Na verdade, foi descoberto no mesmo local um mineral chamado olivina, que não pode se formar em ambientes ácidos. Isso praticamente descarta essa possibilidade também. E assim, restam os micróbios alienígenas. Nesse caso, é a única teoria que ainda não pode ser refutada. Pelo processo de eliminação, acaba sendo a hipótese mais provável de estar correta, o que significa que, pela primeira vez, podemos dizer com confiança que provavelmente houve vida em Marte. E isso é algo impressionante. Significa que a vida não é exclusiva da Terra. Não é necessário um conjunto extremamente raro de circunstâncias para que ela surja. Tudo o que se precisa são os ingredientes básicos, essencialmente água líquida e matéria orgânica. E se isso se confirmar, basicamente em qualquer lugar do universo onde encontrarmos esses elementos, também encontraremos vida. Mas, infelizmente, ainda não podemos afirmar isso com 100% de certeza. A evidência não está completa. Os instrumentos a bordo do Perseverance têm suas limitações. Esse laboratório móvel marciano de 2,4 bilhões de dólares pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. Existem inúmeros testes que poderíamos realizar nas manchas escuras se tivéssemos o material em mãos aqui na Terra. Só que não temos. E pode levar muito tempo até que isso aconteça, se é que vai acontecer. Até agora, o Perseverance já coletou 27 amostras de rochas do interior da cratera G0 e de seus antigos leitos de rios. Ele as extrai e armazena em tubos metálicos, deixados na superfície do planeta. O plano sempre foi que outro rover, em uma missão futura, recolhesse esses tubos, os colocasse em um veículo de retorno e então fosse lançado de Marte em direção à Terra. O problema é que a missão de retorno de amostras marcianas é cara e complexa, e no momento, o governo dos Estados Unidos não quer arcar com os custos. A preferência é que outra nação faça isso. Apesar de a NASA ter mais experiência em pousos em Marte do que qualquer outra organização, sendo que até hoje apenas a China também conseguiu pousar com sucesso no planeta, e adivinha, são justamente os chineses que têm sua própria missão de retorno programada. O lançamento está previsto para 2028, com chegada das amostras à Terra em 2032. Eles têm recursos financeiros e provavelmente a capacidade técnica para realizar a missão. E agora também sabem exatamente onde procurar as primeiras evidências concretas de vida extraterrestre. Vamos ser realistas. Em teoria, não deveria importar quem vai descobrir, certo? Afinal, trata-se de ciência. Mas na prática, importa um pouco. Estamos falando de uma ciência capaz de mudar tudo o que pensamos sobre a vida e o universo. E a NASA se encontra tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. O mais importante é lembrar que nada disso é impossível. O dinheiro existe, só precisamos da vontade coletiva de investi-lo em um projeto que será difícil, que pode falhar e cujo prazo ultrapassa o ciclo político de 4 anos. Talvez justamente agora, uma descoberta como essa, a primeira evidência real de vida extraterrestre, seja o que precisamos para lembrar os líderes de que a ciência da NASA é fundamental e de que vale a pena investir nela. De um jeito ou de outro, a verdade está lá fora. Só precisamos ir atrás dela.
No fim das contas, a busca por vida fora da Terra diz tanto sobre o universo quanto diz sobre nós mesmos. Estamos explorando crateras em Marte, analisando atmosferas de mundos distantes, decifrando sinais vindos do silêncio profundo. Mas, no fundo, tudo isso nasce de um impulso muito humano. Não queremos estar sozinhos. E talvez essa seja a grande ironia cósmica. Enquanto procuramos por outras civilizações, acabamos nos deparando com as questões mais íntimas da nossa própria existência. O que significa ser uma espécie capaz de pensar, sonhar, explorar e imaginar? Como lidaremos com a possibilidade de não estarmos, ou de estarmos, completamente sozinhos? E o que faremos quando a primeira evidência indiscutível finalmente aparecer? Talvez a vida alienígena seja simples, microscópica, escondida em rochas marcianas. Talvez exista sob o gelo de luas distantes. Ou talvez já tenha construído mundos inteiros, brilhando em algum lugar além do nosso alcance, esperando que um dia sejamos capazes de reconhecê-los. Independentemente da resposta, uma coisa é certa: estamos vivendo o começo de uma nova era. Nunca tivemos telescópios tão potentes, inteligências artificiais tão precisas, missões tão ambiciosas e tanta coragem para enfrentar o desconhecido. A cada descoberta, a cada hipótese testada, a cada dúvida que nasce, ficamos um pouco mais perto de entender nosso papel neste vasto oceano cósmico. E talvez um dia, seja através de um micro-organismo fossilizado em Marte, um sinal inteligente vindo das estrelas ou alguma surpresa completamente inesperada, finalmente saberemos a verdade. Obrigado.